Antes de começarmos, pense nisto. Quantas histórias extraordinárias passam por si todos os dias sem nunca serem contadas? Está a ouvir Histórias com Voz, o podcast da UATI, Universidade do Algarve para a Terceira Idade, um espaço onde encontra conversas leves e histórias fortes. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Histórias com Voz. Hoje, com um convidado de exceção. Ele é músico, ele é cantor, ele é aluno da UATI e presidente do Conselho Fiscal da UATI. Luís Diniz, muito obrigado por dispensar um bocado do seu tempo aqui connosco. Bom dia. Bom dia, Luís. Pois cá estamos para responder àquilo que o Luís perguntar, dentro do possível, e pronto, e transmitir à opinião interessada, ou pública, e como for, aquilo que nós vamos aqui falar. Vamos falar um bocado da sua vida pessoal antes da UATI. Sei que você foi um trotamundos. Conte-nos um bocado de como correu a sua vida até esta altura. A minha vida dava quase um romance, ou uma história, se quisermos falar assim. Pronto, a minha vida foi assim. Eu vivia numa terra que era Santiago do Escoral, no Alentejo. Concelho de Montemor Novo, Alentejo. Em princípio, eu era para ter sido comerciante. Os meus avós, o meu avô paterno era ligado às lenhas e carvões, e nessa altura era o gás da altura, e tinha uma vida muito boa. O meu avô paterno o meu avô materno era alentejano, e o meu avô paterno era beirão, e veio para o Alentejo à procura de uma vida melhor, não é? Que a gente, quando vai para qualquer lado, é sempre a procurar uma vida melhor. E então, dessa possibilidade da vida melhor, ele procurou. Ele primeiro até foi para Cascais com outro irmão, mas depois aquilo não correu lá muito bem. Depois ele pensou em vir para o Alentejo. E para o Alentejo porquê? Porque naquela altura, no Alentejo, havia muita gente, porque havia ceifas, havia minas a explorar, havia uma série de coisas. Era preciso muito mão de obra. Exato, muito mão de obra. E então, havendo muita mão de obra, havia comércio. Havia comércio, havia dinheiro, havia vendas, havia compras, havia tudo. E então ele vê nessa perspectiva. E então ali montou uma padaria, comprou uma casita, montou uma padaria, começou a fazer pão, e depois do pão comprou um terreno, fez então a mercearia dele. Antigamente, sabe como é que eram as mercearias? Era uma espécie de vender tudo. Tudo se vendia, era o carvão, era o petróleo, era o azeite, era mais não sei quanto, colchetes. Era o pão, era... Tudo, vendia-se tudo. E então começou a expandir-se, né? Fez para a mesma casita, depois foi fazendo outra, até que fez a mercearia, a padaria, a taberna, a venda de pão, e depois comprou o terreno, fez uma quinta. E então nessa quinta, pois tinha lá laranjeiras, pronto. E então estabeleceu-se ali. E dali a minha avó e o meu pai ainda estavam ali para o pé de Ceia, era em Tábua. Esparis, mais uma aldeiazita de Esparis. E então o meu avô veio mais cedo, depois mandou-os vir a eles, e o meu pai veio com 7 anos para o Alentejo. E depois de estarem no Alentejo, pronto, começaram a dar continuidade à sua vida. O meu pai, pronto, deu continuidade daquilo que o meu avô tinha, que era comerciante, também era correspondente bancário. Os correspondentes bancários eram aqueles que vinham as letras para eles, para depois entregarem aos outros comerciantes, para pagarem aquilo que de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses. Eram as agências bancárias da altura? Era. Tinha o Banco Tota e Açores, tinha a Companhia de Seguros Tranquilidade, tinha uma série de coisas. E eu era garoto, e o meu pai depois dizia-me: olha, vai lá ali há não sei quantos receber a letra, vai lá ali, depois uns pagavam, outros não pagavam. Pronto, e então ele dizia-me assim: então e o dinheiro? Então temos que mandar o dinheiro para o banco. Oh pai, mas então o senhor disse que amanhã é que pagava, no outro dia é que pagava, pronto. É aquelas vidas assim. Quer dizer, Luís, desde pequenino, teve que andar a enfrentar as pessoas. Ao fim e ao cabo, o meu pai facilitava também a vida dos outros comerciantes. Claro. E então, pronto, e foi a minha vida. De princípio, assim,
Eu, em princípio, como já lhe disse, era para ter sido comerciante também, dar continuidade também, porque nós, do casamento do meu pai com uma senhora alentejana, a minha mãe, tiveram 4 filhos, 2 raparigas e 2 rapazes, né? Em que estou eu também incluído. Pronto, ficámos todos por ali, vamos andando e tal. E depois, mais tarde, era um jovem, pois, aí disse para o meu pai, pois eu se calhar vou mudar de vida. Eu disse, mas estava a pensar... E o Luís, dentro dos 4 irmãos, qual é que é? 4 irmãos. Era o mais novo. Mais novo. Já faleceram todos. Sou eu o único. Depois comecei a pensar, mas eu fico aqui, depois, não sei, queria conhecer outras coisas, queria ir para aquilo começou a ser pequenino para si também, não? E então fui para telecomunicações. E para telecomunicações fui para uma empresa em Lisboa, que era a Plessé Automática Elétrica Portuguesa, que era uma multinacional. Pagavam bem. Para a altura pagavam melhor do que ganhavam os outros. E havia lá um senhor que era engenheiro e que eu falei com ele disse-me, está bem, vou pensar nisso, e depois logo falamos. E depois fui então para lá, apresentei-me e tal, e o que é que eu sabia fazer? Eu sei o que sei fazer, mas é daquilo que me ensinaram logo ao princípio, que era para ser comerciante, mas não nem os problemas, que as coisas vão se arranjar e vão se preparar para entrares aqui na empresa, já cá estás, e para dares continuidade ao trabalho. E então foi assim, comecei, deram-me todo o apoio, deram uma formação profissional muito boa, porque naquela altura havia os CTTs, que era Correios, Telégrafos e Telefones, e havia a TLPs, que era Telefones Lisboa e Porto. Portanto, os CTTs praticamente não entravam a 100% em Lisboa. Era Telefones Lisboa e Porto, então era Telefones Lisboa e Porto de Lisboa e do Porto. E depois os CTTs tinham uma secção que era na Praça de Dom Luís, um grande edifício, onde tinham realmente a parte da Telecom. Que o Luís estava ligado ao CTT. Telecom, que não era ainda Telecom, era CTTs, portanto, como ele disse, Correios, Telégrafos e Telefones, que ainda hoje é CTTs. Exatamente. Como a gente sabe. Aliás, mas acho que ninguém sabe a designação dessas letras. A designação disso não, mas claro, como estive lá e como lá me deram todo o apoio, deram uma formação profissional, andei ao fim e ao cabo nos TLPs, em formação profissional, íamos para os TLPs e os TLPs davam-nos a informação. E depois vinhamos cá para fora, porque a nossa empresa tinha estamos a falar na Plessé Automática Elétrica Portuguesa, a quem pertencia, que fabricava todo o equipamento telefónico. Além dos CTTs, passou a Telecom. E juntaram então as duas empresas, os TLPs com a Telecom, que passou a Telecom, os CTTs, e formaram só uma empresa que era a Telecom. Hoje é a Mel. Hoje é a Mel. Portanto, isto foi mudando ao longo dos anos e tal. E então eu comecei a trabalhar aí. Ia trabalhar aí, deram-me as primeiras formações e depois disseram, pronto, tu vais para a brigada de montagem das estações telefónicas. Nós fornecemos o equipamento às empresas e temos uma equipa de montagem e vais para lá. E eu digo, está bem. Foi o melhor que me pôde acontecer. Andar de terra em terra, conhecer. Quer dizer, você montou a estrutura básica de comunicações portuguesas. Com outras pessoas, ao fim e ao cabo nós éramos considerados como se fôssemos da Telecom. Porque trabalhámos sempre na Telecom. Trabalhei sempre na Telecom. E depois daí para a frente, olha, foi andar por aí. Você basicamente montou a estrutura de comunicações do país. Sim, com certeza. Porque naquela altura em que eu entrei, em 72, o país não estava totalmente automatizado. Era porque que chamavam-lhe as senhoras que estavam nas posições telefonistas, e elas é que faziam a estrutura, aquelas estruturas com cavilhas e cavilhas e tal, e então é que faziam as ligações, e nós começámos a fazer então a modificação para automatizar desse plano todo de automatização das estações. E então comecei a andar terra em terra, como se chama dizer, de mal às costas ou de saco às costas, e andei por aí desde o Algarve ao Minho, e Lisboa, corria quase e ilhas também, não?
E ele, sim, tive várias vezes nos Açores, estive na Madeira, vivi na Madeira, ao fim e ao cabo. Eu vinha à casa de 3 em 3 semanas, porque depois éramos considerados também já como se fôssemos residentes. E fomos à junta de freguesia e eles passavam-nos um atestado como residente e nós vinhamos praticamente como residente lá. Apesar de eu na Madeira estava lá, por exemplo, 3 ou 4 meses, depois vinha trabalhar para o continente. E depois ia para os Açores, para Moçambique. Tive lá 2 vezes em Moçambique também. Tive em 72, 73, antes da independência. Lisboa, Luanda, Luanda, Beira. Estamos a falar na viagem. Beira, Tete. E fui para Tete. Um horror, Tete. Um calor terrível. 45 graus. Quando saímos do avião... Eu já ia preparado, já me tinham dito, Tete, vais para Tete e não sei lá. Tete fica no norte. No norte de Moçambique. Cabarabaça, estamos a falar perto, eu também fui a Cabarabaça. E então, abriram a porta do avião e digo assim, cá está, 45 graus. 40 Bater graus. numa parede. Todos os dias, digo assim, vieste para o pior sítio de Mas Moçambique. você veio do Alentejo, até estava mais ou menos habituado. Exatamente, era o Alentejo, mais ou menos da mesma maneira, porque não tinha umidade, era seco. Enquanto na Beira, depois vim para a Beira. E então, pronto, lá tivemos a montar a estação, montámos a estação, tudo bem, havia a guerra colonial. E então, eu estava lá mais 2 colegas meus e digo assim, eu quero ir visitar a barragem de Cabarbaça. E era a 100 e tal quilómetros de Tete. E digo assim, vamos visitar, como é que vamos? Mas há a guerra, não sei quanto. Fomos informar que havia colunas militares que levava todo o equipamento, cimento, tudo o que era necessário para a construção da barragem. E nós na altura estava em construção mesmo. Estava em construção. Que era um dos alvos da Frelimo. Exatamente. Era a Frelimo e a Relam que faziam o combate às nossas tropas. Aos portugueses. E nós lá fomos um domingo, um sábado. Nós trabalhávamos sábado e domingo. Um sábado, estava lá um rapaz que era da tropa, né? E tinha um carro, liguei assim, Tomé, tu não vais com a gente, não levas a gente até, isso é porreiro, vamos embora e tal. E lá fomos numa coluna militar, no meio da guerra, né? Eu ainda fui militar, que eu tenho um defeito físico, ainda fui militar. E então, lá fomos no meio da guerra, a caminho do som que era depois a serra onde eles tinham o acampamento. E então, chegámos e aquilo era pior do que a gente fosse para o estrangeiro. Chegávamos à porta, que estava tudo vedado, tudo minado, em volta, segundo o que eles nos disseram. E eu tinha lá um amigo e nós íamos com a direção desse amigo e então eles chegámos cá à porta da entrada e eles disseram, não podem entrar sem um certificado de que vocês vêm aqui, porque isto está é preciso cuidado e nunca sabemos quem são. Mas eu tenho um amigo meu que está aí a trabalhar, que é engenheiro, e ele daqui a bocado já cá vem abaixo para tratar da nossa situação. E então ele veio. Ele disse, não, estes são meus amigos, eles estão a trabalhar ali em Tete, e então assinámos uma declaração em como íamos para visitar a barragem e tal. Pronto, e dormimos na casa dele, é verdade, deu-nos todas as condições para lá dormir. Enquanto em Tete estava 45 graus, no Songo, que era a subir uma serra bastante íngreme, frio, estava frio, tive que me tapar com uma manta e tudo, estava mesmo frio. Bom, no outro dia, Luís, isto são experiências de vida, não é? No outro dia, lá disponibilizaram-nos um jeep, capacetes e tal, e lá foram os meninos a caminho da barragem. Outra com o jeep, e lá fomos por ali abaixo, um cerro, e uma estrada muito má, né? Lá chegámos e então com segurança, ou aí estava dentro do perímetro? Estava tudo dentro do perímetro vedado, aquilo estava tudo eletrificado em volta, porque aquilo estava muito bem guardado, né? Com tropas, com tudo. E então lá fomos e entramos num túnel enorme por baixo de um cerro, lá fomos direto às turbinas que já estavam montadas. Para mim aquilo foi eu nunca tinha visto máquinas tão grandes, eu nunca tinha visto uma obra tão grande, tão gigantesca como aquela, realmente. E lá nos explicaram como é que aquilo funcionava e tal. E então, tinham feito o desvio do rio Zambeze
pelas duas margens, já com estas tais brocas que mais tarde apareceram cá para os túneis que faziam em Lisboa, para o metro e para isso tudo. E eram empresas alemãs que estavam lá a trabalhar. E então lá estivemos a visitar aquilo tudo e estavam então a fazer o paredão no leito do rio, seco já, né? Estavam a fazer então o paredão. Mas são tudo, ao fim e ao cabo, apesar de ser perigosa a nossa viagem, que era muito perigosa, mas era uma maneira também de nós. Eu gostava de estar, quando estava num sítio qualquer, gostava de ir visitar aquelas coisas que eu sabia que eram, de alguma maneira, importantes. E então eu fui o despuro de estar daquilo para os outros meus colegas para irmos ver. Eles disseram, mas há a guerra, a gente está aqui na cidade e tal. Mas não tem havido nada com eles, vai acontecer logo. Mas queremos nos aventurar. E então gostei muito de ir ver a barragem. Aquilo era uma obra de regime, não é? Era uma obra, pois, aí é que está. Porque eu lia e sabia que aquilo era uma obra bastante importante. Era um dos maiores lagos de Moçambique. Era um dos maiores lagos da África, uma das maiores barragens em termos de tudo, de água e de fornecimento, depois de energia, para parte da África, não era só para Moçambique, sim. para o Zimbábue, que antigamente era a Rodésia, e essa coisa toda. De maneira que era importante a gente estar ali perto e não irmos ver a barragem. E gostei muito. Pronto, isto foi uma das várias viagens e das várias experiências que a Moçambique, várias, quer dizer, não foram várias. Depois de vir para a Beira, uma cidade diferente, uma cidade com uma noite noturna, uma coisa extraordinária. E então na Beira tive já a fazer, já não foi uma montagem de princípio, mas fazer uma remodelação da própria estação que lá estava, porque era assim, a estação tinha capacidade de estar a funcionar com 1000 assinantes, mas depois tinha que se fazer alterações na estação para trabalhar com mais 500 assinantes. E então vinha o equipamento todo da nossa empresa mãe em Lisboa, que era a Polícia Automática Elétrica Portuguesa, para lá, e nós depois começávamos a fazer a montagem de mais aquele equipamento. E tive lá mais 3 ou 4 meses e depois regressei a Portugal. E nestas voltas todas, como é que o Luís veio para o Algarve? O Algarve, pronto, o Algarve é nisto, portanto, acabou por no meio disto. O Algarve é precisamente, eu nunca tinha vindo ao Algarve e venho ao Algarve a trabalhar a montar a estação automática de Tavira. E venho para a estação automática de Tavira, um edifício novo que eles fizeram, está lá, né? É ali perto do tribunal. E ainda estava em acabamento, ainda tínhamos que passar por cima de umas tábuas e tal, mas a sala onde o equipamento ia ser montado estava disponível. E então começámos ali a montar. Bem, para o Algarve. E então fiquei encantado com a vida. O Rio Gilão, aquele jardim, palmeiras, gostei mesmo da vida. Uma cidade muito bonita. Mas nunca pensei que iria ficar pelo Algarve. Porque depois de Tavira tinha que ir por outros lados, né? Como fui para Sines, Tavira fui montar a estação automática de Sines. Éramos vários, éramos 4 ou 5 ou 6, eram os que fossem necessários para a montagem das estações. Mas quando falamos de estações, aquilo eram máquinas enormes, não? Eram, na altura era eletromecânicas. E eletromecânicas, o Luís está a ver que tudo era maior do que é agora, né? E então tínhamos o equipamento todo. E depois tinha que ser montado uma estrutura metálica, e depois da estrutura metálica vinha depois todo o outro equipamento agregado a essa estrutura metálica que nós montávamos. E depois era ligar para ali, fiz. O Luís chegava àquela estação e dizia assim, mas como é que estes homens vão ligar isto tudo, né? Como é que eles percebem o que é que se passa aqui, não é? Como é que estes homens sabem onde é que o fio vai para ali, o outro vai para ali, não sei quanto, que aquilo era uma confusão de cabos e fios e tudo lá dentro, né? Mas tudo tinha o seu lugar. E punha-se de maneira que montávamos, ensaiávamos e entregávamos neste caso à Telecom, né? E eram os técnicos da Telecom, depois começavam. Aliás, vocês montavam e davam formação aos técnicos. Sim, eles acompanhavam a nossa montagem, porque eles não conheciam aquilo, eles acompanhavam a nossa montagem e depois ficavam eles a dar assistência à estação, porque aquela eletromecânicas é diferente agora aquilo era analógico, né? Estamos a falar mais em termos profissionais, era analógico. E agora são digitais.
E o digital, o que era assim, está assim, num espaço bastante menor. E esse espaço... Estamos a falar de 1/10 do espaço. E agora essa sala enorme que era para o equipamento que nós montávamos das centrais analógicas, está reduzido a um pequeno espaço. Uma secretária. É verdade, porque aqui são gavetas e são placas, como você sabe, é tudo placas em gavetas em que as placas são encaixadas e tudo aquilo faz. Os bastidores, depois é só meter lá É tudo gavetas, tudo fechado, não sei qual. Mas antes dessas estações ainda tivemos outras que era a Sasc, mais modernas ainda do que a Stronger, porque aquilo era umas centrais Stronger, estou a falar nas analógicas. E essas centrais vieram outras, depois um bocadinho mais modernas. Já eram umas prateleiras, que se chamavam prateleiras, tirávamos e aquilo era só fios e relés e mais não sei quantos, uma coisa diferente. Pronto, e então o Luís perguntou-me como é que... A minha vinda foi essa. Depois conheci uma rapariga em Tavira. Uma rapariga em Tavira que começámos a falar, e daí a minha vinda então totalmente para o Algarve. E casei mais tarde, estamos a falar que quando vim da África já tinha algum dinheiro, já tinha alguma capacidade de vida, né? E então pensei, bom, agora vamos organizar a nossa vida. Não vamos andar aqui mais tempo. Comecei a namorar com essa rapariga, começámos a escrever, eu fui para a África, ela escrevia, e pronto, e daí começámos a namorar. Cartas de amor. Quem as não tem. Cartas de amor, quem as não tem, né? Exatamente. Pronto, e daí, pronto, olha, cá vim para o Algarve e vim viver para Vila Real Santo António. Porquê? Porque a minha mulher automatizou-te a vida. A Vila Real Santo António não estava... Mas ela trabalhava também na área? Pois, aí é que está. Ela trabalhava num edifício que eu nem a conhecia, porque nós estávamos num edifício novo, né? E a estação era desviada, a estação antiga era desviada daquela, um pouco mais acima. E então não a conhecia, mas depois lá começámos a conhecer, começámos a falar, e daí, pronto. E então pensámos em casar, expliquei-lhe, olha, a minha vida já sabes como é que é. Minha vida não é de estar no sítio certo, pai, tenho que andar de um lado para o outro, agora como é que a gente vai fazer? Uma vida complicada para um casal. É. E então expusemos essas coisas um ao outro, né? E eu disse, olha, pois eu gosto de ti, já vi, tu gostas de mim, pá, vamos fazer a melhor maneira de realmente. Ela ainda foi para Lisboa depois de automatizar a Vila Real Santo António, ainda foi para Lisboa, mas ela não gostou de estar antes. Bom, disse, pá, aqui e depois tinha aqui os pais em Tavira, a mãe também era um bocado doente e tal, ela dava um bocado de assistência e tal. E na altura o Algarve estava muito distante de Lisboa. E vê para baixo, diga assim, pronto, não te preocupes que alguém se tem que sacrificar, sacrifico meu. Eu ando por aí e todas as semanas vinha para Vila Real Santo António, estava em Lisboa, à sexta-feira, vinha para baixo, passava o fim de semana. E antes do casamento, você tinha alguma casa fixa ou ia ficando nos sítios onde trabalhava? Não trabalhava, ficava durante a semana, ou alugávamos quartos, ou ficávamos em residenciais, ou pensões. Sim. Mas tinha algum lar, digamos assim, não, antes do casamento? Antes do casamento. Algum sítio onde você dissesse, esta é a minha casa? Não. A minha casa, antes do casamento, era solteiro, estava na casa dos meus pais, né, no Alentejo. Pois, eu vinha todas as semanas para o Alentejo, né? Depois, quando me casei, nos sítios onde nós estávamos a trabalhar, geralmente tínhamos ou residenciais, ou pensões, ou alugávamos quartos, onde ficávamos 3 ou 4 ou 5 ou 6. Sim. Uns eram de Lisboa, outros eram do Porto, outros eram de Bragança, outros eram aqui de Faro, porque na altura que tiveram a automatizar aqui Faro, houve rapazes que trabalhavam aqui na Telecom, como ganhavam mais, e viram a nossa vida, tínhamos uma vidazita melhor, né? Passaram a serem absorvidos pela nossa empresa também. Já sabiam alguma coisa, mais do que nós, já tinham algumas instruções, quer dizer, mais do que nós não sabiam, né? Estou a dizer mais do que nós no sentido de trabalharem na área já. Sim. E sabiam tinham outros conhecimentos mais gerais. Mais facilmente eles se adaptavam ao trabalho que estávamos a fazer. E então tenho aqui 2 colegas meus e muitos amigos que tiveram aqui a automatizar a fábrica e eles foram com a equipa logo para outro lado trabalhar.
e trabalharam sempre cá. De maneira que foi assim a minha vida. Depois nasce o meu filho e pronto, e por aqui ficámos sempre. Mas entretanto, até o fim da sua vida, o Luís continuou sempre a andar terra em terra. Sempre. Na sua vida profissional. Profissional. Se eu lhe for dizer as terras em que andei, o Luís até fica é capaz. Acho que não temos tempo para isso. Pô, não temos tempo para isso. Pronto, mas olha, do Algarve ao Minho, corri todas as capitais de distrito. Portugal, todas as capitais de distrito, e já não lhe vou falar nas pequenas terras por onde eu passei. Pronto. Mas conheço Portugal do Algarve ao Minho. E também as ilhas, como ele disse, e alguma coisa de Moçambique e de Angola. Até uma viagem que eu fiz, Lisboa, Madrid. Eu gosto de contar isto porque é interessante, sabe? Na nossa vida. Passámos um dia em Madrid e à noite embarcámos para a África do Sul, para Joanesburgo. Chegámos a Joanesburgo de manhã, fomos para o hotel e depois no outro dia fomos para Moçambique. Isto já há 10 anos depois da independência. Fui lá novamente a Moçambique. Pediram técnicos para lá ir dar uma assistência àquilo. Pronto. E a minha vida, como o Luís me perguntou, mais ou menos está resumida nisto. E se calhar já me alonguei demais na minha descrição da vida. E por aqui fiquei, aqui estou, e gosto muito do Algarve, gosto de cá estar. Pronto, ficamos assim. O Luís vai perguntando e como é que descobriu a UATI? Quando é que foi? A UATI, pronto. A UATI... Você estava em Vila Real, entretanto passou para Faro. É assim, nós tínhamos uma casa em Vila Real, mesmo em Vila Real, e depois andei na Universidade de Vila Real. Eu formei, vim para uma pré-reforma, pensei assim, pronto, isto... Meu filho já estava aqui na universidade, já tinha tirado o curso, já trabalhava, e digo assim, e agora isto... e depois convidaram-me ainda para ir para Angola. Depois, trabalhar na área. Sim, para trabalhar na área, sempre na área. Lá a minha equipa lá dentro disse-me, tens que ir para Angola, não sei quando, e assim, não vou para Angola. Agora já não vou para Angola. A minha vida estava estabilizada, tinha mais ou menos. O meu filho também já tinha o curso dele, que ele tirou Engenharia Mecânica. E coisa, e digo assim: não, agora não vou para Angola. Depois falei com a minha mulher, agora para Angola, não sei quando, já tinha uma certa idade também, e então não fui. E então eu vim para uma pré-reforma e fiquei. E vim para baixo, tive 3 anos numa pré-reforma, depois passei à reforma. A minha mulher é reformada do CTT, eu sou reformada da empresa, temos a nossa vida aqui. E pronto, o meu filho mora em Lolé, tem a vida dele montada, está aí nas águas do Algarve, e pronto. E daí eu pensei, não, agora não, fico por aqui e vamos dar continuidade à nossa velhice. E como é que descobriu a UATI? A UATI, pronto, a UATI, eu, como ele disse, eu morava em Vila Real Santo António, andei lá comecei a dizer, mas agora o que é que eu faço? E então eu com a minha mulher fomos também para uma espécie da UATI em Vila Real de Santo António também. Tinham lá. Era através da Câmara Municipal que eles tinham lá também isso. E então íamos lá também às lições. Depois, mais tarde, venho para... Pensámos assim... comprámos um terreno, fizemos também uma casa em Montegordo, ali perto de Montegordo, no Aldeamento. Prendemos a casa em Vila Real e depois comprámos aqui uma casa em Faro. Comprámos uma casa mais pequena, que aquela casa é um bocadinho grande já demais para a gente. Pensei em fazer uma coisa grande porque pensamos que vivemos sempre, nem temos sempre a mesma idade, nem estamos sempre em condições de poder manter as coisas fisicamente. E então, pronto, venho para aqui, comprei aqui um apartamento e viemos para aqui. E no inverno, passávamos aqui mais no inverno, a parte do inverno. E depois começámos a ver, até e agora, andávamos lá na universidade e agora vamos ver o que é que podemos ocupar os nossos tempos, todo o nosso tempo livre, né, aqui. E então inscrevemos na UATI. E eu estive a tirar até aqui um apontamento. Eu entrei para a UATI em 8 de 11 de 2008. 2008. Já era para ser engenheiro, doutor... Mas como diz a doutora Ana Tília, não nos deixa passar ano. É verdade. E pronto, em 2008 a gente inscreveu-se e viemos para aqui. E foi a partir dessa altura que realmente vim para aqui e gostei de vir e gosto de aqui estar, porque sabe, quando nós não temos uma vida profissional, não temos ocupação, depois
do nosso tempo normal, né? Tempo ativo, chamamos assim. E então, pois, exatamente, e então pensámos assim, eu não ando agora aí sentado no banco do jardim, não, agora aí numa tasca ou num café, sempre e tal. A jogar a sueca. E pensámos realmente em ocupar o nosso tempo livre e, além disso, tomarmos conhecimento de outras coisas, porque tínhamos aqui, começámos a verificar o que é que tínhamos para poder, e tínhamos aqui uma série de informações e de aulas que nos interessavam. Tínhamos francês, tínhamos inglês, tínhamos, enfim, português, depois tínhamos as aulas, começámos a ter a guitarra, a viola, o cavaquinho, mais tarde, mas para mim era só canto coral, que era uma senhora que dava aí, que era a Dona Strudes, que começou com isso, e então vamos para ali. E foi o meu princípio da UATI, foi assim. E ainda bem que a UATI tem realmente, nos dá essas condições para nós podermos também, além de ocupar o nosso tempo, também, porque isto é assim, nós não sabemos tudo. Vamos aprendendo uns com os outros. E aqueles que sabem algumas coisas ou mais do que aquilo que nós sabemos, vamos aprendendo com eles. E eles também vão aprendendo, possivelmente, algumas coisas, não muitas se calhar, mas algumas coisas também connosco, não é? E vamos ter uma interação... Se calhar não tanto na área deles, mas... Exatamente, vamos ter uma interação uns com os outros, que é muito boa, e o Luís já se apercebeu disso, não está aqui há muito tempo, mas já se apercebeu que há. Enfim, nem tudo às vezes corre como a gente quer, nem tudo às vezes corre como a gente pensa, mas isso faz parte da vida. Temos que pensar que é mesmo assim. E além disso, temos a nossa opinião, temos a nossa opinião também, os outros têm a opinião deles, e trocamos impressões, como no cavaquinho, como na guitarra, como nos cantos corais. Então, trocamos as nossas impressões acerca das coisas e vamos, como o Luís já viu, vamos trocando impressões e falando sobre os assuntos. O Luís, para além de ser aluno, é presidente do Conselho Fiscal. Como é que definiria o papel do Conselho Fiscal numa associação? Qual é que é a vossa função? Pronto, o Conselho Fiscal tem as suas competências dentro daquilo que está designado perante os estatutos. E então é tal história. Eu também não pensava em vir para o Conselho Fiscal e pronto, mas isto é assim, um dia acontece, porque isto precisa, sabe que uma instituição destas perante os estatutos tem que ter precisamente isso. Tem que ter o presidente e os seus agregados todos a direção. Da presidência, da direção, depois tem que ter a Assembleia Geral com os seus componentes todos, o presidente e tudo mais, e depois tem que ter também um Conselho Fiscal. E então... Sim, mas qual é que é especificamente a função do Conselho Fiscal? O Conselho Fiscal é composto por 3 membros, de entre os quais sairá o presidente e 2 vogais. 2. No caso de vagatura do caso do presidente, será mesmo preenchido pelo primeiro vogal e este pelo segundo. Sim. Estou-lhe a falar naquilo que os estatutos dizem. Artigo 37. Competências gerais. Compete ao Conselho Fiscal zelar pelo cumprimento da lei e do estatuto designadamente. 1. A. Fiscalizar os atos da direção que respeitem a matéria financeira. Portanto, o Conselho Fiscal está ligado mais à matéria financeira. B. Examinar a contabilidade e conferir os documentos comprovativos das receitas e despesas. C. Dar parecer sobre as propostas orçamentais, bem como sobre as cotizações e outras contribuições dos associados. D. Emitir parecer sobre o relatório, contas e orçamento e sobre todos os assuntos que a direção submeta à sua apreciação. Submeter as contas à apreciação da Assembleia Geral. Portanto, o Conselho Fiscal recebe da direção toda a documentação de contas e remete à Assembleia Geral, para a Assembleia Geral depois apresentar aos associados e assim.
G. Requerer a convocação da Assembleia Geral quando tal seja necessário. H. Solicitar à direção elementos que considere necessários ao cumprimento das suas atribuições. I. Propor reuniões extraordinárias para discussão de matérias, determinados assuntos cuja importância o justifique. Em termos de dinheiros. Tudo em termos são uma espécie de dinheiro, em termos de dinheiro, que compreende compras, vendas e outras coisas. Claro que nós, o Conselho Fiscal tem estas competências, né? Depois tem aqui competências do Presidente do Conselho Fiscal. O Presidente do Conselho Fiscal, convocar e presidir as reuniões do Conselho Fiscal. Participar sempre que entender nas reuniões de direção, embora sem direito a voto. Portanto, o Presidente do Conselho Fiscal pode vir sempre que queira às reuniões da direção. Não tem direito à votação. Fazem a votação e não tem direito. Para votar tem que convocar uma Assembleia ou... Ouvir e coisa. Depois, caso veja que é necessário, convoca então a direção para uma reunião com o Conselho Fiscal. Vocês são uma espécie do bom garante de funcionamento das contas. Exatamente. Prioridades de reuniões. O Conselho Fiscal reúne-se obrigatoriamente uma vez por trimestre ou por convocação do Presidente sempre que este se justifique, justificar-se. Portanto, é isto que o Conselho Fiscal faz aqui dentro faz a ata, né? O que se passa, o que o Conselho Fiscal entende em fazer uma ata de acordo com aquilo que se passou ou que a direção apresentou em termos de contas, do que vai fazer durante o ano, todas essas coisas. Depois o Conselho Fiscal faz uma descrição de tudo aquilo que é necessário para ficar num livro, que está aqui o livro das atas, em que é feita uma ata e é depois passada para o livro das atas para ficar aqui em arquivo. Aqui em livro, para qualquer coisa que seja necessária. Tal. Portanto, ao fim e ao cabo, os estatutos, qualquer empresa tem que ter tem que ter o Presidente da direção, com os seus elementos, o Presidente da Assembleia Geral e os seus elementos, e o Presidente do Conselho Fiscal com os seus elementos. Ou seja, o Presidente do Conselho Fiscal e o primeiro vogal e o segundo vogal. São 3. E, portanto, é isto. Mais ou menos, já tivemos reuniões com a direção, porque houve aí uma outra coisa que achámos por bem a direção nos dar um esclarecimento sobre elas e convocamos a direção disponibiliza-se em aceitar a reunião, e já tivemos reuniões com a direção para, em determinadas alturas, sabermos o que é que se gastou ali, o que é que se foi buscar ali, o que é que se fez do outro lado, e depois esclarecemos os assuntos. E pronto, e os assuntos ficam esclarecidos e a vida continua. E nestes anos todos não tem havido grandes problemas, grandes atritos entre o Conselho Fiscal e a direção? Não tem. Vamos lá ver. Nós também não andamos aqui à procura se compraram uma resma de papel, ou se compraram umas borrachas, ou compraram umas canetas, ou compraram... Luís, a gente... vamos lá ver. Sabemos aquilo que temos que fazer, estamos atentos àquilo que se passa, até porque nós somos... Eu e os meus colegas aqui que compõem o Conselho Fiscal, ao fim e ao cabo somos do Conselho Fiscal, somos alunos, andamos por aqui, mais ou menos sabemos o que é que vai passando, mas quando há uma outra coisa ou outra que nós achamos por bem convocar a direção, nós convocamos a direção aceita a convocação, reunimos, falamos sobre determinados casos. Eles expõem os casos deles que fizeram assim, não falaram com o Conselho Fiscal porque, olha, devíamos de falar e não falámos, mas pronto, apresentam o caso, nós ouvimos, escrevemos e aceitamos aquilo.
ao fim e ao cabo são tudo coisas que são necessárias para o bem-estar de todos nós que estamos aqui. Todos os alunos precisam realmente de ter condições para que isto funcione. E para que isto funcione bem, é preciso todas essas coisas. E é preciso despesas. Isto tem as suas despesas. E tem muitas despesas. E as salas têm que estar também mais ou menos bem, em condições e bem preparadas para que os alunos se sintam bem, os alunos, os professores, e todos nos sentimos aqui bem com as instalações que temos e com as condições que a direção, ao fim e ao cabo, faz algum esforço também para poder dar essas condições a todos os que por aqui andam, né? na universidade. E, portanto, é dentro desse espírito, ao fim e ao cabo, que nós atuamos, neste caso com a direção. E depois temos o tesoureiro, que é a pessoa que mais diretamente está ligado a nós, em termos de contas, eles que nos apresentam as contas à direção, a direção apresenta-nos a nós, e outras coisas mais, outras despesas. Reunimos com o tesoureiro no fim do ano letivo, reunimos com o tesoureiro, antes de nos apresentarem as contas, depois de nos apresentarem as contas, vimos aqui ao ATI, ele apresenta-nos o caderno de todos os meses, desde janeiro até dezembro, do que é que entrou, do que é que se pagou, do que é que... E portanto, é dentro desse espírito que nós fazemos, mas temos dentro da nossa competência, né? Não vamos esperar. Não vou estar à procura e além disso, além dentro da nossa competência, que é o Conselho Fiscal, nós estamos sempre abertos a trabalhar com a direção fora desta competência. Com o espírito de, ao fim e ao cabo, trabalharmos como alunos. É preciso isto, é preciso outra coisa, é preciso mais não sei quantos. Nós estamos sempre mais interessados no bem comum do que propriamente tentar arranjar problemas que não interessam. Não estamos aqui para arranjar problemas, mas estamos aqui para verificar o que se passa, né? Mas até à data o tesoureiro é uma pessoa competentíssima, e então apresenta-nos as contas, facilita-nos até bastante o nosso trabalho. Nós chegamos aqui e vamos ver aquilo que se passa. Como se costuma dizer, volume, ele faz da papinha toda. Vamos ver o maior volume, não vamos lá estar a descortinar. Ele faz da papinha toda, vocês só têm que comer. Não, é verdade. Ele faz-nos tudo, põe-nos tudo em cima da mesa, olha, vocês vejam, e vai-nos dando explicações sobre aquilo alguma coisa que nós vamos procurar. E, portanto, é desse espírito que nós aqui estamos e que nós trabalhamos e fazemos. E depois é assim, quando entrei para isto, ninguém queria aceitar o cargo de presidente do Conselho Fiscal, ou do grupo do Conselho Fiscal, ninguém queria. E depois alguém disse, vamos dizer quando se fica... E eu digo assim, olha, agora... Bom, e então fiquei. Faço com o maior gosto. Fazemos, aliás, não é só eu que faço. O Conselho Fiscal é por mim, que sou o Diniz. Depois a Nicolina, que é a primeira vogal, e a Dona Maria do Carmo, que é a segunda vogal também. E pronto, e reunimos e falamos e pronto, e com a direção a mesma coisa, como eu já expliquei, né? E é assim que a gente funciona aqui dentro. Até porque, já foi aqui referido várias vezes, a UATI é das poucas associações deste tipo que é completamente autónoma. Portanto, há várias universidades da terceira idade, mas estão quase todas ligadas a organismos estatais, ou câmaras, ou... Exatamente. E nós não, nós somos independentes. Portanto, temos de nos gerir com o que temos. É assim, a Universidade do Algarve para a terceira idade, referida neste estatuto, pela sigla UATI, é uma pessoa coletiva de direito privado, sem fins lucrativos, criada por escritura pública, publicada na terceira série do DR número 263 de 13 de 11 de 2011. Portanto, é uma universidade privada, não é ligada, porque em Vila Real Santo António, por exemplo, é a Câmara. É a Câmara. Eu lembrei-me disso porque você falou nisso. Pois. A qualidade da pessoa coletiva está expressamente consagrada pela inscrição no registro de pessoas coletivas sob o número 502-981-607. É uma associação privada que se regerá
pelos presentes estatutos. Cá estão os estatutos. Portanto, a associação tem um âmbito regional e é formada por todas as entidades individuais ou coletivas, privadas ou públicas, que nela queiram entregar-se nos termos destes estatutos. A associação durará por tempo indeterminado. Exatamente. Esperamos nós por muitos anos. Exato. Portanto, tinha aqui muito para ler, né? Mais ou menos. A UATI tem a sua sede em Faro, freguesia da Sé, Parceta, Salgueiro Maio, Bloco J, Resto de Chão, 8000, traço 189 Faro, podendo criar delegações ou outra forma de representação em qualquer parte do território da região do Algarve e junto de comunidades portuguesas no estrangeiro. A associação não terá fins lucrativos, goza de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos termos dos presentes estatutos, e terá o regulamento geral e aprovado em Assembleia Geral. Portanto, é neste âmbito que é criada aqui a Assembleia, a UATI, né? Dos princípios fundamentais e objetivos. Artigo 2º, princípios, claro que não vou ler isto tudo, claro. Não vale a pena. Mas tirando essa parte, mas já deu um labiré sobre aquilo. Qual é que é como é que você consideraria a importância da UATI na sua vida? Desculpe. Como é que você considera a importância da UATI na sua vida? Pronto, a importância da UATI, mais ou menos já dei aqui um labiré também sobre ela, né? Mas pronto, eu acho que na minha vida e na vida praticamente de todos os que hoje compõem aqui a UATI, que são ou professores, ou alunos, ou os que fazem parte também da direção, Conselho Fiscal e da mesa da Assembleia Geral, estou a pôr tudo, mais ou menos, mas agora vou falar mais em termos de alunos. Em termos de alunos, eu acho que a UATI é uma parte muito, muito boa para as pessoas realmente virem para aqui e terem o seu espaço onde possam realmente falar, onde possam realmente conseguir interagir umas com as outras, e cada um vem para aqui e expõe os seus casos, porque há aqui casos que realmente já aqui ando há muitos anos e já aqui ouço as pessoas, né? Convivo com elas. 18 anos. Ouço 18 anos, ouço as pessoas, convivo com elas. Para mim, e inclusivamente para mim, foi muito bom, porque é tal coisa, pá. A gente vem para aqui e então conseguimos sair da nossa casa e dizemos assim: eu vou para ali, e sabemos para onde é que vamos. E depois o contacto com todas estas pessoas de várias formas e feitios mesmo. E estatuto. Temos que, ao fim e ao cabo, considerar que a UATI é uma mais-valia hoje, principalmente para quem está reformado, para quem não tem a sua vida hoje de trabalho, para quem tem alguns problemas até, de certa maneira, que não conseguem, às vezes, dentro daquilo que está ao seu alcance, de conseguirem dar a volta às coisas. Elas vêm para aqui e o que se nota é que quando vêm para aqui as pessoas sentem-se de outra maneira mais agradável. Nós sentimos que as pessoas estão alegres, estão bem dispostas, interagem com outras e, enfim, umas têm uma maneira de ser, outras têm outras dizem uma coisa, outras dizem outras, e as pessoas conseguem, que estavam numa situação às vezes um bocadinho difícil, conseguem vir para aqui. Eu estou-lhe a dizer isto por contacto com pessoas e elas transmitem precisamente isso, não é? E falo por mim também, não é? Porque se eu não fosse a UATI, o que é que eu andava a fazer? Se não fosse andar no cavaquinho, se não fosse andar na guitarra, se não fosse andar ir à
à aula de português, ou à aula de francês, ou à aula de inglês. Nem vou a todas, mas há muitas que vão. Como é que conseguiu ocupar a sua mente? Como é que consegui ocupar esse dia? Às vezes eu estou ali no café com uns amigos e digo assim: agora tenho que ir embora. Mas vais-te embora, então vais para onde? Vou para o Ati. Tu ia o Ati, não sei quanto. Pois é o Ati, sabes? E devias de ir para lá também. Devias de ir para lá também porque o Ati não faz mal a ninguém. É verdade que aqui no café, se a gente quiser, também não fazemos mal a ninguém. Mas ali há outra forma de nós estarmos ocupados, de nós convivermos, de nós puxar pela nossa cabeça, de nós tomarmos outros conhecimentos que nós não tínhamos. Eu nunca peguei numa viola, Luís. Eu nunca peguei numa viola para tocar, e quando peguei na viola para tocar, digo assim: nunca sei tocar isto, pá. Os dedos, punha os dedos de um lado e eles iam para o outro, eu queria pôr de um lado. Ainda hoje, ainda estou a dizer isto porque saiba tocar. Cuidado, eu faço os possíveis para fazer o melhor. Mas eu digo assim: eu nunca aprendo nada disto. E tive uma altura que tive mesmo para desistir. Porque dizia: eu já não tenho paciência para isto, já não tenho idade para isto, mas temos idade para isso. Agora verificamos que, ao fim e ao cabo, todos nós temos uma idade que podemos realmente não fazemos tão bem, porque não fomos, aquilo não foi a nossa profissão, não é a nossa vida, mas fomos encontrar outra vida de outra maneira, outra maneira de estar diferente, né? E essa outra maneira de estar diferente está-nos a dar aquilo que nós não tínhamos, mas que com o tempo nós somos capazes de fazer alguma coisa. Aliás, quando eu estive a falar com alguns dos elementos do grupo de guitarras, há um senhor que tem 82 anos e começou ano passado. E diz ele que está a começar e que está a gostar e que já está a conseguir mais ou menos. Portanto, 82 anos. Luís, é como eu lhe digo, eu tenho 80 anos. Vou fazer 81 agora em setembro, se lá chegar. E eu digo assim, olho para mim e digo assim: mas tu tens 80 anos, pá, e andas aqui metido mas às vezes penso que não tenho. Derivado disto tudo, Luís, é assim, derivado destas ocupações todas. O Ati acaba por puxar por não si. tenho dúvida, derivado destas ocupações todas, eu digo assim: agora vou para o cavaquinho, agora vou para a guitarra, mas hoje no cavaquinho eu tenho que fazer melhor, que ontem ainda fiz aquilo bem, e eu tenho que me aplicar melhor um bocadinho, agora vou para a guitarra, a Rosinda diz que estou a dar com o tom certo, e eu tenho arranjar a maneira de dar com o tom certo. O professor da guitarra diz, diz, olha que não estava aí no tom, e eu tenho que fazer, e a gente preocupa-se e vamos lá. E é desafiante? E nós preocupamos, mas vamos lá, com o tempo vamos lá. E então hoje não fazemos, mas fazemos amanhã. E se a gente se aplicar um bocadinho, a gente vai fazendo o melhor possível. Claro que nós nascemos ensinados, já fomos apanhados numa idade um bocado avançada, mas fazemos o que podemos e fazemos aquilo que nós gostamos, e gosto muito, tanto do cavaquinho, como da guitarra, como da tuna, e aquilo, não tenho a dúvida que aquilo é menos uma, e eu costumo dizer, é menos uma caixa de comprimidos, é menos uma caixa de depressivos, é menos que eu felizmente nunca tomei isso, mas aquilo para muita gente que tenha realmente alguns problemas, que já sabe, estamos numa idade que de um momento para o outro os problemas vão aparecer, né? Isto não melhora. E vão aparecendo. E de maneira que o ATI oferece precisamente todas essas coisas. E venham para o ATI porque realmente é uma maneira de passar o tempo, é uma maneira das pessoas realmente se saírem de casa e se têm problemas de alguma maneira de estarem sós, de estarem aborrecidas, mas não sei quantos, aqui na UATI faz os possíveis para que as pessoas se sintam bem e tudo corra o melhor possível. Focou um ponto que é muito importante nesta altura, que é a solidão. Exatamente. É precisamente isso, é que as pessoas sentem-se na solidão, é só verem televisão, é só não sei começam a cair. E não sei quantos, isso. E depois, Luís, isto é assim, a nossa mente, a nossa cabeça, a nossa maneira de pensar, se não tivermos outras ocupações, pensas assim: aquele já foi, é da minha idade, o outro também já foi, que é da minha idade, o meu colega já foi, amanhã vou eu, vamos todos, não fica cá ninguém. Quando aparece, mas é uma maneira também de desviar-nos um pouco
também desse pensamento negativo que paira em nós, que vai parar em nós, com certeza que não há outra forma de pensar. Sim, mas sabemos que é inevitável, portanto, se desviarmos um pouco dessa maneira de pensar e irmos para aquela maneira de pensar positiva, vou tocar, vou cantar, vou estar com o amigo e vamos conversar, tu sabes isto, diz-me lá como é que é isto, tu fizeste, lá vezes eu sou capaz de fazer. É tudo isto, ninguém nasce ensinado, ninguém sabe tudo e todos nós aprendemos uns com os outros. E então, pronto, é dentro desse espírito que realmente a UATI oferece, e a UATI é hoje vamos lá ver, é uma escola, ao fim e ao cabo é uma escola, porque dá-se aqui ensinamentos de muitas coisas, e que as pessoas podiam aderir, e se quiserem aderir, que venham e que serão sempre bem recebidos, e que fazemos os possíveis, todos nós, para contribuirmos para o bem-estar de todas as pessoas que queiram vir para aqui. Luís, eu ainda tinha tanto para lhe perguntar, mas já estamos quase com uma hora de programa. Exatamente. Mas não queria deixar passar só este bocadinho antes. Você é artista, e ao bocado no princípio da nossa conversa falei nisso. Eu sou artista. É cantor. Gosta muito de cantar fado. Gosto de cantar, não quer dizer que eu saiba cantar, né? Mas gosto de cantar. Gosto por um lado, era o Luís, é assim, é cantar à minha maneira, né? Com certeza que tive aqui uma senhora que era a Dona Strudes, que esteve aqui à frente do grupo, do princípio do grupo coral, que me ensinou umas coisas. É tal história, vamos aprendendo todos uns com os outros, né? E ela dizia assim: você tem uma boa voz, não sei quantos, canta lá um fadinho, não sei quanto. E dizia: olha, estou a dizer, agora vou contar para esta gente toda que está aqui, vou cantar um fado, como é que eu vou? Se me engano no fado e mais não sei quanto. E eu dizia-lhe assim: mas você faz, você tem a voz, tem uma boa voz e tal, cantar. E comecei a cantar. E comecei a cantar, digo assim: mas vou com os nervos do caraças quando vou para cantar, está a perceber? Luís, e agora se me engano, olha, está a ver como aconteceu ali. Mas pronto, agora com essa senhora foi embora, depois veio a Rosinda e o marido para aqui para nos dar continuidade ao grupo coral e as guitarras, e depois veio o coisa também para o cavaquinho, o Cabral, e portanto o fado, eu gosto muito do fado, gosto muito de cantar fados. Eu estava capaz de lhe fazer uma maldade, mas não sei. Se eu desafiasse para cantar um bocadinho agora, aqui, só à capela, assim, você conseguia? Sim, consegue-se alguma coisa, né? Mas tenho que beber aqui um bocadinho de água primeiro, porque a garganta, já temos falado já aqui um bocado, está um bocadinho... Era um belo fecho do nosso programa, o que é que acha? Enquanto você está a pensar o que é que vai cantar, eu vou despedir do pessoal. Eu vou tentar cantar umas quadras soltas, que é o Fado das Horas. Então, antes do Luís Diniz começar com as quadras soltas, eu despeço-me, foi um prazer estar aqui consigo. Espero voltar a encontrá-lo aqui. Até à próxima, Luís, e boa sorte aí a cantar as quadras soltas. Eu que agradeço-lhe o seu convite. Claro, é sempre bom a gente vir aqui e, ao fim e ao cabo, falarmos um bocadinho sobre a associação e sobre a nossa vida e tal. E agradeço-lhe o convite, agradeço estar na UATI, agradeço do fundo do coração de realmente sermos uma família e estarmos todos juntos e estar aqui na sua frente e realmente dar-lhe esta entrevista. E é assim. Pronto. Então vamos a isto. Luís, não sei se isto vai correr lá muito bem. Meus sombras bizarras em tom plangente e vermelho. Meus sombras bizarras em tom plangente e vermelho. Atenção, gemem guitarras, silêncio canta seu fado. Atenção, gemem guitarras, silêncio canta seu fado. O fado tem não sei quê, que prenda a alma da gente, um nada que se não vê, um tudo que a gente sente. Por muito
que se disser o fado é canção bairrista, não é fadista quem quer, mas sim quem nasceu fadista. Não é fadista quem quer, quando um dia o fado canta. O ser fadista é trazer a alma presa à garganta. O ser fadista é trazer a alma presa à garganta. Trago uma rua no peito, toda empedrada com fado. Trago uma rua no peito, toda empedrada com fado, que vou pisando com jeito, para não pisar o passado. Que vou pisando com jeito, para não pisar o passado. Oh minha mãe, minha mãe, oh minha mãe, minha amada, oh minha mãe, minha mãe, oh minha mãe, minha amada. Quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada. Quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada. Ó Lisboa do passado, que é feito da tradição. Ó Lisboa do passado, que é feito da tradição, em que o fado era mais fado e falava ao coração. Em que o fado era mais fado e falava ao coração. E não se esqueçam o lema deste programa: conversas leves, histórias fortes. Obrigado por estar desse lado.